Maravilha, então, galerinha. Começamos mais uma aula. Nós estamos vendo o conteúdo de auditorias ambientais, tá? Na aula passada, nós vimos conceito, nós vimos equipe auditora, nós vimos princípios e vimos também os tipos de auditorias. Somente para relembrar de forma rápida e direta, os tipos de auditoria: auditoria de primeira, segunda e terceira parte. A auditoria de primeira parte é aquela auditoria interna. A auditoria de segunda parte, auditoria realizada por fornecedores e clientes. Essa é uma auditoria externa. A auditoria de terceira parte é a auditoria externa realizada por organismos certificadores, certo? Vimos que o conceito de auditorias ambientais, auditoria, então, ela é um processo, portanto, ela percorre algumas etapas até que nós tenhamos o resultado desta auditoria, né, as conclusões, os resultados da auditoria, para promover a melhoria de um determinado sistema. Tranquilo? Então, lembrando sempre que a auditoria é realizada com foco em encontrar conformidades, ou seja, encontrar o atendimento aos critérios da auditoria e não ao não atendimento dos critérios de auditoria. Esse é o foco, tá? Sempre será isso. Vimos também que uma auditoria não é um ato de fiscalização ou um processo de fiscalização. Vimos que a auditoria, ela é um processo de análise e não de fiscalização, certo? Vimos alguns princípios: o princípio da auditoria baseada em evidência, o princípio da independência, o princípio da apresentação justa, né, referente ao profissionalismo. Agora eu não lembro quais são os outros princípios que nós vimos, tá? Mas são princípios, claro, que na prática nós observamos eles com mais clareza, tá? Um dos princípios que eu foquei bastante na nossa aula passada e que eu acho que é um dos princípios mais interessantes é o princípio da independência, visto que ele deve ser observado, claro, em todos os tipos de auditoria, mas principalmente naquelas auditorias internas, tá? Quando eu tenho a auditoria realizada pela própria organização, é importante que nós tenhamos o atendimento a este princípio para garantir, né, a eficácia daquela análise, daquele processo de auditoria. Caso contrário, nós não teremos, né, uma informação correta, adequada, real da situação do sistema de gestão daquela organização. Então é importante, claro, quando possível, que nós tenhamos auditores que não pertençam ao setor auditado, à organização auditada, permitindo muitas vezes que a gente contrate, né, empresas terceirizadas para realizar essas auditorias internas. Isso é importante para garantir este princípio, tá? Com relação à evidência, nós vamos ver, né, um pouquinho também hoje, quando nós falarmos das constatações de auditoria, tá certo? E aí nós vamos falar um pouco mais sobre a evidência, sobre a questão da subjetividade, que nós já tratamos na aula passada, mas claro, não custa nada retomarmos, né, ao longo dessa nossa aula. Tranquilo? Vimos isso, vimos a questão da equipe, não vou retomar a questão da equipe, porque eu acho que tá concreto para nós quem é que faz parte do processo de auditoria, tanto da equipe auditora, quanto dos auditados que vão participar deste processo. Feito, galera, tudo certo até aqui? Vocês têm alguma dúvida referente à aula passada? Querem retomar? De repente, ao longo da semana, viram, né, alguma coisa nesse sentido que chamou a atenção e gostariam de colaborar? Ou tudo certo, podemos tocar? Tudo certo? Tranquilo? Maravilha? Beleza. Tranquilo, então. Qualquer coisa vocês podem me chamar, não esqueçam disso, tá? Vamos lá, galera. Nós temos programado para a nossa aula de hoje as etapas da auditoria e
os registros, na verdade, a gente vai falar aqui, eu coloquei registro, né, no nosso plano, mas vamos falar de constatações, porque registros envolve muito mais coisas do que somente essas constatações da auditoria, tá? Registro envolve resultados de auditorias anteriores, registro envolve informações documentadas pertinentes da organização e outras coisas. Serão as constatações e as ações corretivas, tá? Vamos fazer uma mescla da ISO 14001 com a ISO 19011, perdão. Então, 14001 falando de sistema de gestão ambiental e a 19011 falando das auditorias de sistemas de gestão. Feito? Vamos lá então, galerinha. Eu vou escrevendo para nós aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre elas, tá? As etapas de auditoria, onde é que vocês encontram ela? Tá? Lá na nossa ISO 19011, tá? Então, ali vocês vão encontrar as etapas. É claro que não vai estar escrito etapa tal, etapa tal, etapa tal. Ele vai estar escrito de uma maneira mais dinâmica sobre o que acontece ou o que convém acontecer durante o processo de auditoria, tá? Não necessariamente vai estar explícito que a etapa primeira é tal, a etapa segunda é tal e assim por diante. Mas eu fiz, né, eu sempre faço isso em sala de aula, uma separação dessas etapas em alguns tópicos que eu acho que são importantes para a gente ver. Vamos começar pelo primeiro então, né? Vamos começar do início. Primeiro, galera, preparação e programa de auditoria, tá? Galera, preparação e programa de auditoria. A primeira coisa quando a gente quer fazer uma análise de um sistema de gestão ou de determinados critérios de auditoria, a gente primeiro deve determinar, tá? Qual é o objetivo desta auditoria? Bom, é uma auditoria interna, rotineira, é uma auditoria que busca a certificação, é uma auditoria que busca verificar se aquela organização está preparada para receber a auditoria de certificação, se aquela é uma auditoria de segunda parte, por exemplo. Então, a gente precisa definir qual é o objetivo desta auditoria para que, então, possa ser feito um preparo e o desenvolvimento dos programas de auditoria. O programa de auditoria, a gente tem um item dentro da ISO 14001, tá? Que fala das auditorias internas, tá? Então, se vocês analisarem lá no item 9.2.2, ele vai falar em programa de auditoria. E o que diz quando ele trata de programa de auditoria? Diz o seguinte, que a organização deve estabelecer, implementar e manter programa de auditoria interna, incluindo a frequência, os métodos, as responsabilidades, os requisitos para planejar e para relatar as auditorias. E aí ele fala, né, que para estabelecer, então, o programa, a organização deve levar em conta uma série de questões, tá? Então, dentro desse programa, a organização vai definir os critérios a serem verificados, o escopo para cada auditoria. Então, quando a gente fala de programa de auditoria, não é o plano daquela auditoria efetiva. Porque quando o objetivo, tá? Quando a organização determina um objetivo, vamos supor, tá? Aquela organização tem o objetivo de receber a certificação ISO 14001, tá? Aqui eu vou dar um exemplo, uma hipótese, tá? Então, ser certificado pela ISO 14001. Então, vai estabelecer um programa de auditorias para tentar, então, atingir este objetivo, certo? Neste programa de auditoria, é um conjunto de auditorias.
onde vai ser estabelecido quais os critérios serão abordados em cada uma delas, quais são os limites dessas auditorias, que pode ser, né, a gente fala de escopo, limite, né, que pode ser um setor, pode ser uma unidade, certo? E essas auditorias não precisa ser uma única auditoria para toda a unidade. Eu posso, sim, fazer auditorias separadas, que no final, claro, vão me dar um conjunto, vão me dar um resultado completo. Mas as auditorias podem ser separadas. Diferentemente daquilo que nós comentamos da implantação do sistema de gestão ambiental. Lembra que nós comentamos sobre isso, né? A implantação do sistema de gestão ambiental, quando a gente vai definir o escopo, a gente não pode deixar de fora uma unidade ou um setor que é importante para a efetividade do sistema, certo? Então, quando aquele setor ou aquela unidade, né, vai interferir no resultado do meu sistema de gestão, eu devo incluí-lo na implantação do sistema de gestão, certo? Agora, na auditoria, eu posso delimitar dentro do programa de auditoria que num determinado período ou datas, enfim, será realizadas auditorias em tais e tais setores, nas outras em tais e tais setores e assim por diante. Tá? Até mesmo porque a gente consegue dar maior celeridade às auditorias e conseguimos também focar de maneira mais concreta em cada um desses setores que vão ter influência no resultado final. Tá? Então, ao realizar então esse programa, eu vou definir os critérios a ser abordados em cada auditoria, né, durante todo esse programa. Vou definir os limites, o escopo, vou selecionar os auditores que participarão das auditorias, e aqui é muito importante, porque não adianta o auditor selecionado para a realização da auditoria não ter a competência necessária para a realização. E quando eu falo competência necessária, é ter os atributos, é ter a preparação, é ter o conhecimento necessário para a realização da auditoria. Tá? E aí, claro, conduzir as auditorias, assegurando que essas serão objetivas e imparciais. Por isso que é importante a seleção dos auditores de maneira muito bem definida. Tá? E aí, então, claro, fazer os registros das auditorias realizadas, né, de tudo que foi realizado, quais foram os critérios, quando foram realizados, quem foram os responsáveis, né, quem foram os auditores, como foi realizado, quais foram os riscos observados, quais foram as oportunidades observadas, os resultados efetivos disso, as constatações. Então, tudo isso vai pertencer aos registros deste programa de auditoria, incluindo o próprio programa. O próprio programa é o registro, certo? E aí, então, feito isso, definido este programa, a gente passa para a etapa do contato com a auditada. O contato com a auditada. Bom, para que serve este contato com a auditada após a definição do programa? Justamente para verificar junto com a auditada se nós temos recursos disponíveis, se nós temos quais são os riscos associados à realização daquela auditoria, quem são os responsáveis da auditada que irão acompanhar, que irão participar, ou seja, definir junto com a empresa auditada como será realizadas as auditorias. Como serão realizadas as auditorias, né? Vamos falar o português correto aqui. E aí, então, esse contato é importante, até mesmo porque vai necessitar alterar o horário das auditorias por causa de disponibilidade de XYZ. Vai necessitar preparar uma sala com a disponibilização das informações documentadas, seja um computador disponível, uma sala de reuniões disponível, ou seja, vai preparar junto com a auditada neste contato, vai verificar se está tudo ok,
vai verificar também se o programa está adequado, certo? Para que então sejam definidos os ajustes daquele programa de auditoria. Tranquilo? Portanto, é importante também ter esse contato com a auditada. Tá? Muitas vezes, se é necessário fazer um adiamento, se faz um adiamento, uma antecipação, se faz uma antecipação, e assim por diante. Tá? Então, primeiro, vamos lá, vamos retomar. Primeiro, se define o escopo, os objetivos, quais são os critérios dentro do programa de auditoria, estabelece o programa de auditoria, datas, frequências e tudo mais. Entra-se em contato com a empresa auditada para os últimos detalhes, para os ajustes necessários, para verificar riscos, oportunidades, verificar se as datas estão ok, se os responsáveis estão designados, né? Então, verifica se tudo está como aquilo que foi planejado. Beleza. Feito isso, então, após todos os acertos, nós temos, e claro aqui, galera, eu estou fazendo uma espécie de compilado daquilo que nós temos na 19.011, tá? Na 19.011 nós temos uma coisa muito mais detalhada que isso que nós estamos vendo aqui. Portanto, fica a dica para vocês retomarem, né, esse conteúdo lá na 19.011, tá? Estou fazendo aqui um compiladão. Depois, então, feito este contato, acertado tudo referente às auditorias, a gente tem a reunião de abertura. Reunião de abertura das auditorias. Melhor, da auditoria, tá? Nesta reunião de abertura, cabe aqui uma observação, convém que, e aí a gente fala em convém que, porque quem vai coordenar a auditoria é o auditor líder. Certo? Não é a empresa que está sendo auditada que vai coordenar a realização da auditoria. Certo? Ela apenas solicita e possibilita a realização. Tranquilo? Agora, a reunião de abertura, as diligências, as constatações, a conclusão, a reunião de encerramento, fica a cargo da equipe auditora, mais especificamente do auditor líder. Portanto, na reunião de abertura, convém que o auditor líder seja aquele que vai apresentar o plano, e agora a gente fala de plano e não mais de programa, o plano da auditoria, certo? Vai apresentar, vai verificar novamente as condições da realização da auditoria, muitas vezes verifica inclusive as condições de segurança para os auditores. Muitas vezes pode ser um ambiente que é um ambiente talvez, não sei se hostil seria a palavra, mas que possa, né, que tenha a probabilidade de ocorrer algum tipo de acidente, por qualquer motivo que seja, tá? Então é necessário verificar se tem a obrigatoriedade de usar EPI, né, se tem algum ambiente dentro da organização que é importante não acessar por uma questão de risco e tudo mais. Então, tudo isso deve ser confirmado também ali na reunião de abertura, tá? Muitas coisas acontecem entre o contato com a auditada e a reunião de abertura. E aí, esses detalhes devem ser acertados na reunião de abertura, certo? Então, nesta reunião de abertura, é apresentado o plano daquela auditoria para a alta direção e, se possível, os responsáveis pelos setores auditados da organização. Os coordenadores de setor, né, os responsáveis por determinados núcleos internos da organização, porque eles deverão, claro, né, tomar conhecimento daquilo que vai acontecer no ambiente de trabalho. Tá? Então, claro, convém que eles participem. Não é uma obrigatoriedade, mas convém por uma questão de realmente de organização, né, e para eles saberem que vai ter, em determinados períodos, alguém que vai interferir, né, no andamento normal daquela atividade. Tranquilo? Então, essa reunião de abertura, comandada, eu vou botar um aspas no comandado aqui, tá? Pelo auditor líder, tem a apresentação deste plano. Galera, o que compõe este plano apresentado?
Vamos a eles. Primeiro, tá? Qual é o escopo da auditoria, daquela auditoria especificamente? Quais são os critérios que serão abordados nesta auditoria? Se nós temos uma amostragem, seja a amostragem de colaboradores, amostragem de informações documentadas, então já apresentar, né, se possível, claro, né, muitas vezes não se tem isso, mas se possível apresentar uma amostragem, talvez uma lista, né, de quem irá participar daquela auditoria, apresentar a equipe auditora, a equipe auditora. Então, se teremos observadores, apresentar os observadores, o papel pertinente a cada um. Se nós temos um auditor líder mais 3 auditores auxiliares, então apresentar qual vai ser a função de cada um, certo? Definir e apresentar, claro, os horários e setores que serão auditados. Eu botei definir. Aí, agora sim. Definir os horários e setores que serão auditados, para que de fato nós tenhamos uma organização, nenhuma surpresa, que possa interferir no andamento da auditoria. Vai então, quando apresentar a equipe auditora, ou até mesmo apresentar a responsabilidade de cada um, dizer o que pode e o que não pode ser realizado ou pode acontecer durante a auditoria. Como a gente tinha comentado, né? Lembra que o guia e o observador não interferem na auditoria. Lembram disso, né? Então, se tiver um especialista, um intérprete, né? Então, que essas pessoas sejam apresentadas, que essas pessoas, então, seja demonstrada a responsabilidade de cada um ali dentro. Tá? Então, dito isso, apresentado esse plano, o horário, os recursos necessários para cada situação. Então, vocês imaginem que eu estou auditando, é brincadeira, né? Nós estamos auditando um parque fabril grande, no qual a gente tem um determinado período de tempo, né, para realizar essa auditoria, e é importante que se faça dentro daquele período estipulado no plano, tá? Não ultrapasse este período, justamente porque há uma programação da organização, e não esquecendo que esses auditores são pessoas estranhas dentro do ambiente de trabalho, portanto, as atividades normais estão um pouco alteradas, então é importante que os auditores passem pelo processo de auditoria sendo pouco observados, né, interferindo cada vez menos no andamento normal daquela atividade. Então, é importante, nesse sentido, verificar os recursos necessários para que a gente não tenha uma demora, muitas vezes, de ir, né, de um setor a outro. Imaginem que um setor é aqui e o outro setor é a 2 quilômetros de distância. Tá? Muitas vezes vão precisar daqueles veículos internos para deslocamento, então verificar se está à disposição esses veículos internos para deslocamento, para evitar algum tipo de transtorno. Então, imaginem que a gente está fazendo uma auditoria em um ambiente extremamente quente ou extremamente frio. Então, verificar, né, se tem algum risco também para aquela atividade, para que aquela atividade ocorra de maneira tranquila. Tá? Então, tudo isso, claro, a gente vai observar nesta reunião de abertura para dizer, olha, podemos dar continuidade, iniciarmos a auditoria efetivamente, ou cancelamos e agendamos a auditoria para um outro momento, visto as condições reais neste momento, tá? Então, olha só que é importante. A reunião de abertura pode ser definido, na reunião de abertura pode ser definido que aquela auditoria não tem condições de ser realizada naquele momento, certo? Ou ainda, se for constatado ao longo da auditoria que há diversos entraves
a realização efetiva, concreta da auditoria, o auditor líder pode definir pela suspensão daquela auditoria, daquele processo, até que seja, então, possibilitado a realização normal, né, efetiva daquele processo, tá? Então, o auditor líder pode interferir a qualquer momento. Tranquilo? Galera, tá entendido até esse momento? Vocês estão com alguma dúvida? Professor, Quem me chama? Patrícia. Patrícia, ali quando tu começa a colocar escopo, critérios da amostragem, é referente à reunião de abertura, isso, né? Só um pouquinho, deixa Tu eu ver tá aqui. falando. Só essa partezinha que Isso. eu perdi. Tá. Isso faz parte do plano de auditoria, tá? Tá. Antes nós falamos do programa, que é o conjunto de auditorias, aí determinação periódica de cada uma, escopo, né, de uma maneira geral para cada auditoria dentro do programa. Aí nós temos, então, na reunião de abertura, a apresentação do plano, e daquela auditoria específica. E dentro daquela apresentação daquele plano, nós temos isso. Nós temos o escopo, os critérios, a amostragem e etc. Tá. Ah, obrigada. Tá, beleza. Feitoria, então, né? Maravilha. Galera, feito isso na reunião de abertura, consideramos que está tudo ok, está tudo certo. A gente, então, agora começa a condução da auditoria efetivamente. A gente pode chamar desta condução, né, de diligências também. Tá? O que é isso? A busca das evidências, ok? Lembrando que um dos princípios da auditoria é que ela deve ser baseada nas evidências. Portanto, o que se busca nas diligências são as evidências da auditoria. Tranquilo? Então, neste momento, vão então ser feitas as coletas de informações, as coletas das informações documentadas pertinentes, análise dessas informações, serão realizadas entrevistas, serão realizadas, em alguns momentos, pode ser tirado algumas fotos para fins de comprovação, tá? Então, é claro que não somente essas coletas e análises são realizadas, podem ser feitas outras, né? Vai depender, claro, de cada situação, mas é neste momento que são, então, levantadas todas as evidências para que se discuta a concretização das constatações, tá certo? Então, essa aqui não há muito o que nós explanarmos, tá? É claro que na condução da auditoria, nós temos algumas coisas a observar, mas a gente tem lá na ISO 19011 à disposição da gente para a gente poder verificar. O que é importante nós sabermos aqui, que é o momento da coleta e análise das informações. Sejam as informações concretas, os fatos, ou das informações documentadas, tá certo? Aquelas mantidas ou até mesmo aquelas retidas. Aqui cabe também uma observação. Galera, lembram que nós temos que as informações documentadas mantidas podem ser acessadas de maneira remota, ou seja, podem ser acessadas sem ser dentro do ambiente de trabalho? Então, essas informações documentadas mantidas já podem ser verificadas, analisadas antes da própria condução da auditoria, antes, inclusive, da reunião de abertura. Então, a equipe auditora já pode, inclusive, ir para a reunião de abertura com algumas informações documentadas analisadas. Inclusive, já pode fazer, nesse momento prévio, algumas anotações. Pode fazer o que nós chamamos de lista de verificação. O que é uma lista de verificação? É o famoso checklist, tá? É o checklist. É aquilo que a gente vai já fazer algumas perguntas ali mesmo, né? Para a gente poder lembrar que determinado setor ou situação é necessário fazer tal pergunta para a busca de determinada evidência,
tá? Então, algumas informações documentadas podem ser analisadas antes, tá? Alguns auditores, né, que talvez não tenham tanta familiaridade ou com o processo de auditoria ou com aquele tipo de empresa que está sendo auditada, a lista de verificação, né, o famoso checklist é importante para que não se perca no meio do caminho, tá? Então, aqui, sabe aquela coisa do profissional sempre ter um norte, né? Um modo a se guiar, a informação a se guiar, a busca de determinadas informações. Então, às vezes é importante ter lá uma listinha, né? Uma planilha com algumas coisas que precisam ser verificadas, tá? E, claro, aquelas informações documentadas que estão retidas, aí eu posso ter acesso, posso analisá-las, caso, né, seja significativo a observância dessas informações documentadas, eu posso acessá-las internamente, tá? E aí, então, visto isso, a gente chega, com base, obviamente, nas evidências, nós chegamos nas constatações, galera. A gente verificar algumas coisas, tá? Na 19.011, nós vamos ter dois tipos de constatações: as conformidades e as não conformidades. Certo? Conformidade, atendimento a determinado requisito, a determinado critério de auditoria. Certo? Não conformidades, não atendimento a determinado critério de auditoria, a determinado requisito da norma, por exemplo, tá? Então, aqui nós temos essas duas constatações com base nas evidências. Feitoria? Agora, nós temos outras constatações possíveis, tá? Inclusive, na própria 19.011, ela traz lá na sua descrição, né, quando se fala de constatações, ela traz na sua escrita a possibilidade de outros tipos, que é, por exemplo, uma oportunidade de melhoria. Ou ainda uma constatação de boa prática. Tá? Então, nós também podemos encontrar, ou melhor, realizar, né, com base na análise, concluir uma constatação que possa ser uma oportunidade de melhoria ou uma boa prática. O que eu estou querendo dizer com oportunidade de melhoria e boa prática? Oportunidade de melhoria. Eu tenho o atendimento, eu tenho uma conformidade, certo? Só que o atendimento a este requisito, ele pode ser melhorado, tá? Ele pode ser melhor efetivado, digamos assim. E ali se demonstra, então, uma oportunidade de melhoria, tá? Vamos a mais uma observação. Oportunidade de melhoria não significa indicar ao auditado o que deve fazer. É indicar que naquele local, com base nas evidências XYZ, há sim um atendimento, há uma conformidade, porém, há uma possibilidade aqui de melhorar com base no aspecto XYZ. Ponto. Agora, como vai ser realizada esta melhoria para o atendimento? Quem vai determinar é a auditada. Se ela quiser contratar um consultor naquela área específica para verificar a ação de melhoria, como realizar? Que aí ele está fazendo o papel de consultor. Travou, galera? Travou? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Estou aqui? Não estou? Às vezes trava. Às vezes está uma travadinha, desculpa, boa noite, professor. Às vezes está uma travadinha no seu áudio, a gente perde um pouquinho do que o senhor fala. Beleza, aí me avisem que eu retomo, tá? Me avisem que eu retomo.
Se na hora da travada era uma informação relevante, importante, por favor, tá? Me avisem que a gente retoma o raciocínio. Tá? Vou pegar um pouquinho do raciocínio passado, vou indo no sentido de que vocês não perderam conteúdo denso, tá? Então, eu estava comentando que o papel do auditor não é indicar como realizar a melhoria do atendimento àquele requisito, mas sim indicar a oportunidade da melhoria, com base em aspectos XYZ, certo? Beleza. Agora, quando a gente fala que tem uma constatação de boa prática, significa que, na maioria das vezes, em geral, a gente tem uma realização, uma ação, né, daquela organização, uma atividade feita por aquela organização, que não é para análise de um determinado requisito, mas que aquilo promove para a organização, né, talvez até mesmo uma melhoria de um processo, uma melhoria de um atendimento a um requisito, né? É uma prática que não está diretamente relacionada ao requisito, mas que promove, né, um atendimento facilitado a um requisito, que promove uma melhoria até mesmo de bem-estar, de proteção, de análise do aspecto, né, de prevenção daquele aspecto. Então, muitas vezes pode ser dado ali uma constatação de boa prática. Tranquilo? Lembrando, o que o auditor obrigatoriamente deve constatar são conformidades e não conformidades. Nós temos outras constatações que vai ao critério do auditor para dar esta constatação ou não. Tá certo? Então, nós falamos de outras duas formas. Oportunidade de melhoria, boas práticas, e nós temos outra, que é a observação. Uma constatação chamada de observação não necessariamente vai estar nas conclusões e no relatório de auditoria. Tá ok? Não vai necessariamente estar lá. Mas a observação é o seguinte, ó. Não há uma evidência da ocorrência de uma não conformidade. Não há evidência. Há uma possibilidade, mas ainda não conseguimos concluir se há ou se não há, seja uma conformidade ou uma não conformidade. Tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma observação, significa que não há certeza da conformidade ou não conformidade em um determinado critério de auditoria. Certo? Vamos a um exemplo. Vamos supor que nós estamos algo a ser acompanhado, Carla? Sim, algo a ser acompanhado. Algo a ser acompanhado. Algo a ser verificado em uma próxima auditoria. Tá? Então é isso aí. Agora vamos lá. Vamos a um exemplo. Vamos supor que nós estamos no nosso último dia de auditorias, tá? Nós estamos auditando um setor X, tá? E temos por amostragem que nós vamos fazer uma entrevista com a pessoa, com fulano, beltrano e ciclano. 3 pessoas, tá? Aí, conversa vai, conversa vem, nós conseguimos algumas informações, só que essas informações são um pouco desencontradas. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, né? Com base naquilo que eles têm de conhecimento, ou até mesmo do entendimento daquela pergunta que foi realizada. Tá?
E aí nós temos aí, ficamos com algumas dúvidas, só que nós estamos nos aproximando do final do processo de auditoria, tá? Não tendo mais tempo hábil para, de repente, buscar novas informações, buscar outras evidências, outros fatos verificáveis, nós relatamos uma observação. O que é essa observação? No local tal, em entrevista com XYZ, para verificação do requisito tal, não conseguimos chegar à conclusão de termos ou não uma conformidade ou uma não conformidade. Verificar através de outro procedimento a existência ou não daquela evidência que nos trará a conformidade ou a não conformidade. Ou seja, eu vou relatar através, claro, de uma história que naquele momento, com base aquelas informações que foram tentadas, né, aquele formato que foi tentado, eu não consegui obter um resultado concreto. Eu posso, inclusive, dizer, olha, se tivesse mais tempo, o interessante seria realizar isso, isso e aquilo outro. Ou seja, já estou dizendo, olha, numa próxima auditoria, importante verificar com mais pessoas, importante verificar no setor tal, importante verificar outra coisa, a informação documentada X, bater as informações, contrapor as informações. E aí nós temos então uma observação que, como a Carla comentou, ela vai ser então acompanhada na próxima auditoria, tá? Se for possível, né, obter este resultado na própria auditoria, naquela que está sendo realizada, maravilha, melhor ainda. Porque muitas vezes a gente pode ter uma observação de um dia para o outro, certo? Então, no dia X, nós temos a observação tal, e no outro dia, então, nós sanamos essa observação, sanamos essa dúvida, e temos aí uma constatação de conformidade ou não conformidade. Tá certo? Então, aqui nós chegamos ao principal, que é a nossa verificação do atendimento aos requisitos, a busca das evidências para termos as constatações. Isso é feito no período da realização efetiva da auditoria nas diligências dentro da organização auditada. Galera, ficou claro para vocês aqui? Show? Maravilha. Prometo não me alongar muito mais que isso, tá? Nós vamos fazer ainda mais algumas coisas aqui, vamos ver mais algumas coisas e a gente já finaliza. Sei que é um conteúdo bastante denso, tá? Mas acho que essas coisinhas que nós estamos vendo são importantes para a gente, inclusive, verificar os casos, né, que nós vamos analisar na nossa próxima aula. Tranquilo? Vamos lá, então. Conseguindo as constatações, nós chegamos nas partes das conclusões. Conclusões. Antes de chegarmos na parte das conclusões, o que eu quero falar aqui com vocês referente às não conformidades? Não é também uma obrigatoriedade, não é uma regra, mas é uma ideia, tá? Para que a gente tenha muitas vezes o saneamento de algumas não conformidades no momento no qual elas estão sendo constatadas. Então, por exemplo, o auditor ele pode constatar uma não conformidade maior ou menor. Ou ainda, se quiserem mudar a nomenclatura, né, uma não conformidade significativa e uma não conformidade não significativa. Tá? Maior ou menor. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma não conformidade menor é aquela não conformidade que o seu saneamento, ou seja, a sua resolução, pode se dar naquele momento. Então, por exemplo,
uma determinada informação documentada foi atualizada recentemente, só que aqui foi encontrada no local de trabalho, está desatualizada. O operador, né, o colaborador, pode estar realizando aquela atividade atualizada, mas no local de trabalho para consulta está a desatualizada. Bom, aqui nós temos sim uma não conformidade com relação à a informação documentada. Só que essa não conformidade é menor. Por que é menor? Porque, galera, basta fazer a troca da desatualizada pela atualizada. Isso aí, em 5 minutos, está sanado. Tranquilo? Então, aqui é um exemplo simples. Uma não conformidade maior é aquela que tem influência significativa no sistema de gestão. É aquela não conformidade que não tem como, numa ação simples, rápida, eu sanar aquela não conformidade. Para a não conformidade maior, eu preciso a realização de uma ação corretiva. Que nós vamos ver que essa ação corretiva está lá prevista dentro do item 10.2, se eu não me engano, da ISO 14001. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Então eu quis dizer isso justamente porque na conclusão da auditoria, tá? E aí chegamos agora então efetivamente na conclusão da auditoria, a gente tem que dizer, relatar, obviamente no relatório de auditoria, o que aconteceu, relatar as conformidades e não conformidades, claro que montando toda aquela história, né, anexando ali todos as constatações, os registros utilizados, e a conclusão vai dizer o seguinte, olha, é engraçado, né, colocar isso no relatório não, mas de uma maneira bem coloquial aqui, né, olha, a organização está apta a receber a auditoria de certificação. A organização não está apta a receber a auditoria de certificação enquanto não sanar as não conformidades significativas, aquelas que são as não conformidades maiores. Então, concluir é dizer qual é o resultado dessa auditoria. O que nós conseguimos chegar? O objetivo dela foi alcançado? Não foi alcançado? Quais foram os problemas que ocorreram ao longo do processo? Houve uma dificuldade por parte de X, Y, Z? É neste momento que então se conclui. É neste momento que é feito o relatório de auditoria. Tranquilo? Portanto, aqui, nas conclusões, nós temos o relatório de auditoria. Galera, quem é o responsável por executar este relatório? O auditor líder. É claro que ele vai ter o auxílio dos outros auditores, ele pode, inclusive, debater as constatações com os demais auditores, mas quem vai efetivar o relatório, assinar, se responsabilizar por aquelas informações ali inseridas, é o auditor líder. Tá correto? Tá certo? Tranquilo? Maravilha. Feito o relatório de auditoria, ele é distribuído aos responsáveis, à alta direção, e aí parte-se para a reunião de encerramento. Vale frisar que, durante o processo de auditoria, não há nenhum óbice em termos reuniões da equipe auditora com os auditados. Não há nenhum óbice com relação a isso, certo? Quem vai determinar a necessidade ou não é o auditor líder. Tampouco há algum óbice com relação à reunião entre a equipe auditora. Por exemplo, ao final daquele dia de auditoria, a equipe se reúne, conversa sobre o que aconteceu, sobre o que pode ser alterado, o que deve ser revisto, e assim por diante, certo? Bom, voltamos à reunião de encerramento. Na reunião de encerramento, quem é que convém relatar o que aconteceu, as conclusões? Por óbvio, é o auditor líder, certo? E aí, nesta reunião,
será apresentado o relatório de auditoria a todos aqueles interessados. Será, então, demonstradas as conclusões, o que levou aquela equipe, o auditor líder, a dar aquele tipo de conclusão, o que não levou. E aqui é importante porque pode ocorrer do auditado não concordar com o resultado. Não concordar com o resultado não significa a invalidade da auditoria. Não concordar com o resultado, ele pode ter lá os seus motivos. Mas vale aqui também frisar que aquilo que foi relatado pelo auditor líder possui veracidade. Portanto, não se discute se aquele fato ocorreu ou não ocorreu. O que pode ser ali discutido, e por isso que às vezes é interessante fazer reuniões com o auditado ao longo da auditoria, porque às vezes pode ter algo que já pode ser discutido antes da reunião de encerramento. E a reunião de encerramento serve realmente para fazer aquele fechamento, né? A demonstração do resultado final, tá? Mas pode ocorrer de chegar na reunião de encerramento, não há um consenso de auditores e auditados com relação a uma não conformidade, por exemplo. Porque o auditor, isso pode ocorrer, né? Porque o auditor não relatou a constatação de uma maneira adequada, aquela evidência que ele relata não diz absolutamente nada com relação ao critério não atendido. Então, por isso que é importante o auditor líder ter a consciência de que aquela evidência possui relação com aquele critério de auditoria e, portanto, aquilo de fato está real, está verídico. Tranquilo? Então, observamos isso aqui na reunião de encerramento. Fernanda pergunta: tendo observações, a empresa estaria apta para a auditoria de certificação? Depende muito, Fernanda, tá? Depende daquela conclusão da auditoria, tá? Muitas vezes essa observação não vai interferir, por exemplo, no sistema de gestão. Então, vamos supor que aquela dúvida do auditor, aquela observação, seja por uma conformidade ou uma não conformidade simples, básica, que é de fácil saneamento. Vamos supor que é isso, tá? No meu entendimento, não há óbice, não há nenhum problema de indicar uma auditoria e certificação, certo? Agora, se já é, neste momento, a auditoria de certificação, bom, aí eu devo analisar de uma maneira melhor. Porque, tendo uma não conformidade, se essa não conformidade, ou melhor, tendo a possibilidade de uma não conformidade, e essa não conformidade pode afetar, de alguma maneira, o sistema, bom, aí eu posso até mesmo solicitar uma prorrogação dessa auditoria, digamos assim, né? Quando isso é possível, ou até mesmo, enfim, tentar verificar junto com a equipe auditada, né, se a gente pode ter acesso a outro tipo de informação de maneira mais concisa, mais rápida, para dar uma constatação, uma conclusão sobre aquele aspecto, tá? Mas vai depender muito do foco daquela auditoria e dependendo do foco daquela dúvida, né? Se há uma dúvida que realmente vai interferir concretamente no sistema, bom, aí é importante não encaminhar, né, para uma certificação, que muitas vezes pode ser, inclusive, um pouco mais grave, né? Mas, o que é importante também? Que, finalizada a auditoria, nós temos as verificações, tá? Ao longo. Porque se eu tenho uma não conformidade e a necessidade de fazer uma ação corretiva, nós precisamos verificar se aquela organização está, primeiro, se ela fez o programa de ação corretiva, aí ele vai apresentar o programa de ação corretiva, vai então ser autorizado, executa a ação corretiva, e aí eu tenho a verificação. Então, nessas verificações,
eu posso sanar a dúvida também, tá, Fernanda? Então, também existe essa possibilidade, tá? Porque uma vez dada uma não conformidade maior, vou botar aqui, a necessidade de uma ação corretiva, eu tenho que, claro, depois retornar para ver se aquela ação corretiva foi efetiva ou não. Pode ser numa nova auditoria ou somente numa auditoria de verificação de não conformidades. Estão entendendo? Então, como isso é um processo contínuo, permanente, por isso que nós temos o programa de auditoria, não termina ali. Não termina na reunião de encerramento. A reunião de encerramento é apenas para demonstrar os resultados obtidos naquele momento. Mas ao longo do processo pode ter alguma alteração, pode ter um fato novo dentro da organização, que seja necessário uma nova avaliação, e aí eu passo, então, a verificar outros critérios. Tá? Então, essas verificações vão servir, claro, para sanar essas nossas dúvidas e, claro, efetivar o saneamento daquelas não conformidades. Tranquilo, galera? Até aqui ficou claro isso para vocês? Maravilha. Bom, se vocês estão dizendo que sim, eu vou acreditar, né? Faz de conta que vocês estão entendendo tudo. Então tá ótimo. Maravilha. Se tá tudo certo, tá tudo certo. Não vamos contestar, né? Galera, olha só. Posso fazer uma pergunta? Deve. Quando a auditoria, professor, é sempre, pelo que eu entendi, quando há uma combinação entre as partes, né? É normalmente a empresa que pede para ser auditada para fazer essas verificações, né? Geralmente a auditoria, ela parte da própria organização, tá? Porque é ela que tem a intenção da verificação. Ou essa auditoria pode ser, por exemplo, vamos supor se é uma auditoria de segunda parte, uma auditoria realizada por clientes e fornecedores, isso não parte da voluntariedade da organização. Pode ser que um fornecedor vá auditar a organização porque considera que é importante nesta relação comercial, entendeu? Tá. E quando, por exemplo, quando há uma denúncia, não se chama auditoria ou não? Depende do que é essa denúncia. O que tu quer dizer com denúncia? Porque vamos supor que normalmente denúncia de algo que não está correto, né? Porque se está bom, né? Algo não está de acordo com o andamento. Então, isso por exemplo, é uma auditoria ou é mais uma visita técnica ou é uma vistoria? É exatamente isso que... Aí a gente tem que partir do princípio do que é a auditoria, né? Então, olha só, quando eu tenho uma denúncia, a denúncia geralmente é ou por um fato ilícito, ou por a iminência de uma infração administrativa, tá? E aí ela foge do escopo de auditoria, ela não tem a ver com a auditoria. Ela tem a ver, e aí eu vou puxar, claro, para o lado ambiental, né? Vamos supor que há uma denúncia de um dano ambiental ocorrendo, uma denúncia de um não atendimento a uma condicionante de uma licença ambiental, por exemplo. Bom, se eu tenho esse tipo de denúncia, descarte irregular de resíduos, certo? Se eu tenho esse tipo de denúncia, isso vai para o órgão ambiental, vai para o Ministério Público, é uma outra situação. A auditoria é para verificar se eu tenho o atendimento a determinadas normas, requisitos normativos, para que eu tenha melhoria de um determinado sistema, ou de um determinado processo, ou de um determinado produto, tá? Então, a auditoria é uma coisa. A fiscalização por decorrência de denúncia é outra. Tá? Então, quando eu tenho denúncia, aí é uma fiscalização. Fiscalização do poder público, né? Fiscalização
do órgão ambiental, do Ministério Público, da polícia, em algumas situações, né, polícia ambiental ou polícia responsável por avaliação de crimes ambientais e outras coisas, tá? Aí é diferente. Agora, se essa denúncia tu está querendo me dizer que é uma denúncia de um funcionário que realiza, de um colaborador que realiza uma denúncia a um fornecedor de não atendimento a um acordo comercial, por exemplo, um acordo com um item contratual, bom, aí essa denúncia pode, então, a partir dela, ocorrer uma auditoria, tá? Então tem que verificar qual é o fato que está pertencendo a esta denúncia. Tá, a dúvida surgiu justamente porque uma pessoa comentou assim, foi visto um comportamento, uma não adequação, e nós vamos sofrer uma auditoria. Por isso que eu fiquei na dúvida, né? Eu pensava que nem o senhor disse, uma fiscalização. Eu não sei se a pessoa se expressou errado, talvez, né? Porque, na verdade, seria assim, vamos sofrer uma fiscalização, mas vamos sofrer uma auditoria. Daí, por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Fiquei só para ter uma noção mais exata, que conforme o que o senhor perguntar, também pode a gente ficar na dúvida se é uma fiscalização, uma auditoria. Então, tranquilo. Aí é que tá. O que vai determinar... Até mesmo o órgão ambiental, ele pode denominar como uma auditoria. Por exemplo, se eu vou fazer uma verificação, vamos supor que o órgão ambiental vai fazer uma verificação numa organização, ela pode denominar isso como uma auditoria, não há nenhum problema disso, tá? A nomenclatura, sinceramente, para mim, é o que menos importa. O que importa para nós nesse momento é verificar qual é o fato que ensejou essa denúncia. Se é um fato ilegal ou administrativamente não permitido, e eu falo administrativamente em termos de autorizações ambientais, com relação ao poder público, por exemplo, bom, aí eu tenho uma outra situação. Se é uma denúncia, como eu comentei, para verificação de o atendimento a um requisito contratual, a um requisito normativo de sistema de gestão, por exemplo, entendeu? Aí é uma outra situação. Não vai interferir, por exemplo, quando a gente fala de auditoria, e a auditoria ambiental, que é essa que nós estamos focando na aula, não vai interferir, por exemplo, não atender um requisito, vai receber uma multa, uma suspensão da atividade. Não. Essa auditoria, ela apenas vai avaliar conformidade e não conformidade. Se não está conforme, isso não vai fazer com que a empresa tenha que parar a produção, não vai fazer com que a empresa pague multa diária, por exemplo, tenha suspensão da atividade. Não, isso não vai acontecer nessa auditoria que nós estamos falando, que é uma auditoria de sistema de gestão com base na ISO. Tanto é que a própria implantação da ISO é voluntária. Tá? Então tem que realmente analisar qual é o fato que ensejou essa denúncia, tá? Ok, obrigada. Nada. Galera, dito isso, então, nós temos aí as auditorias de verificações. O que eu quero focar com vocês agora, brevemente, bem rápido, para a gente finalizar o conteúdo da aula de hoje. Deixa eu apresentar minha tela para vocês aqui, e nós vamos lá na nossa... Opa, não está aqui. Nós vamos ver a nossa ISO 14001 no item 10.2, não conformidade e ação corretiva. Lembrando que eu comentei com vocês, quando eu tenho uma não conformidade maior ou aquela não conformidade significativa, aquela que não consegue ser sanada no momento da auditoria, ela vai interferir no sistema de gestão da organização, aí eu tenho que realizar o planejamento de uma ação corretiva, tá certo? Bom, aí dentro desse planejamento, que é a ação, a reação a esta não conformidade, tem que então, tomar ação para controlar e corrigir esta não conformidade,
lidar com as consequências, incluindo mitigar impactos ambientais adversos, avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade. Afinal, o que deu causa à não conformidade? Então, tem que demonstrar se há necessidade ou não de uma ação concreta para eliminar essa causa, a fim de que ela não se repita ou que ela ocorra em outro lugar. Lembrando que, ou melhor, lembrando não porque eu não falei, uma observação é que quando eu tenho uma não conformidade e essa não conformidade ela passa a ser corriqueira, eu tenho a não conformidade sobre um determinado requisito, o mesmo fato, mesmo tudo igual. Numa auditoria, e ela persiste em auditorias posteriores, nós temos aqui alguma causa que não permite o saneamento daquela não conformidade. E aí, por mais que essa não conformidade seja uma não conformidade menor, que venha persistindo, aí é necessário, então, que seja realizada uma ação corretiva. Tá? Bom, e aí vai, né? Vai determinar as causas, analisar criticamente a não conformidade, implementar a ação necessária, analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu faço um planejamento da ação corretiva, é autorizado a execução dessa ação corretiva e eu preciso verificar se deu certo ou se não deu. Se deu certo, ótimo, maravilha, aí eu posso, então, melhorar aquela ação para melhor eficácia, né, da correção, ou eu tenho que realizar uma mudança da forma de agir, tá? Então, analisar criticamente é isso. O resultado foi eficaz? Não foi? Por quê? Quais foram as interferências? E assim por diante. Realizar mudanças no sistema de gestão ambiental, se for necessário, claro, para a correção desta não conformidade. E aí nós temos, então, que as ações corretivas devem ser apropriadas à significância dos efeitos das não conformidades encontradas. A organização deve reter informação documentada como evidência. Portanto, não basta eu ter uma não conformidade, planejar, executar a ação corretiva, analisar criticamente a ação corretiva e não informar documentalmente isso. Tá? Então, eu preciso reter essa informação documentada como evidência da natureza das não conformidades, então, qual era a não conformidade e quais foram as ações tomadas, e também dos resultados que foram analisados de qualquer ação corretiva feita. Certo? Então, isso deve ser retido como informação documentada que vai servir para as próximas auditorias ou a própria auditoria de verificação. Certo? Porque na auditoria, se ela não for a primeira auditoria, vai ser buscado todos os registros das auditorias anteriores. E quando se busca os registros das auditorias anteriores, se busca também as ações corretivas realizadas das não conformidades encontradas. Tranquilo, galera? Feito aqui. Deixa eu voltar para vocês aqui. Tudo certo? E aí, através, então, dessa ação corretiva, eu finalizo, eu atinjo o objetivo da nossa aula de hoje, referente às etapas da auditoria. Galera, não fiquem assustados com as etapas, com aquilo que ocorre na auditoria. Vocês têm essa informação na ISO 19011, vocês podem acessar, vocês já sabem o sistema da biblioteca do campus ali para acessar. Eu acho que já mostrei isso para vocês. Caso eu não tenha mostrado, eu posso apresentar isso novamente para vocês. Mas eu acho que para a nossa disciplina, né, para o caráter que nós temos da nossa disciplina, nós atingimos o objetivo de forma bem tranquila, tá? Vou parar a nossa gravação aqui.